Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Mas só começando com as formalidades, eu gostaria de primeiro de tudo agradecer ao FAC, né, ao Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria do Rio Grande do Sul, né, pelo financiamento que foi lá atrás, em 2019, quando era um momento pré-pandemia, que isso tudo começou, e a gente foi postergando e agora está finalmente acontecendo. Preciso agradecer também muito, né, a biblioteca que encampou o projeto desde o início, assim, né, e que foi super aberta e muito receptiva de fato, assim, com tudo. Queria agradecer a vocês por estarem se disponibilizando também para vir aqui, né, num momento como esse, assim, numa noite de quarta-feira. Agradecer muito ao Edu, mais uma vez, por mais um momento de conversa e de troca rica, que eu tenho certeza que vai ser. E a ideia aqui, assim, né, dessas conversas era ampliar um pouco esse momento da exposição, assim, né, e essa narrativa e essas perguntas que estão colocadas ao longo da exposição com pessoas que foram muito importantes, né, durante o trabalho, interlocução, né, durante esse trabalho sendo desenvolvido primeiro lá atrás, né, também num momento mais acadêmico em que eu fiz esses trabalhos foram objeto da minha pesquisa de mestrado, né, em poéticas visuais. O Edu foi banca, junto com a Hélida, que está aqui. E também lá, isso começado, aqui a gente, né, tem um novo momento, assim, que esses trabalhos vêm a público de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais ampla e colocados num outro espaço, assim, né, a primeira vez. Eles estavam muito próximos de onde era o meu ateliê, então, assim, estavam, né, junto do seu fazer, por um lado, né, assim, junto do espaço onde aquilo estava sendo produzido. De uma forma completamente diferente, assim, mas pelo menos para mim, eles ainda estão muito próximos de um outro fazer, assim, né, porque a biblioteca também foi um ambiente em que eu comecei as leituras desse livro, eu vim aqui em alguns momentos para sair de casa, para sair do ateliê, pegar a cópia do Ser um Viajante, numa noite de inverno, do Ítalo Calvino, né, que é o livro, assim, esse que eu chamo do centro evanescente, assim, né, esse disparador desses trabalhos que estão aqui colocados. Então eu vim aqui, pensava sobre algumas questões de trabalho aqui, pensava sobre as questões do livro aqui, o caderno, né, daquele desenhos de paisagem, tem um trabalho que foi feito aqui por conta da luz, assim, desse lugar, que agora a gente está um pouco diferente, né, num momento um pouco diferente do dia, assim, mas quem vem aqui durante a tarde ou amanhã e chega naquela sala de leitura lá embaixo, assim, é realmente banhado por uma luz muito particular, assim, né, com essas luzes verdes, enfim. Então tem toda essa relação, assim, né. Eu também falando rapidinho, assim, para quem está me vendo pela primeira vez hoje, mas eu sou Marcelo, eu sou artista visual e designer também. Eu acho que já falei um pouco da apresentação antes de falar de mim mesmo, né? Ainda bem que não é live, agora a gente tem que se descrever, né? Assim, eu sou careca, com uma cabeça lustrosa, assim. Ainda bem que não é. Eu falo agora. Eu acho que sim, acho que também. Eu vou me apresentar também, então eu conheço metade das pessoas, talvez um pouco mais das pessoas que estão presentes aqui.
Então, meu nome é Eduardo Veras, eu sou professor no Instituto de Artes da URGS e é ali que eu conheci o Marcelo, né, como aluno em sala de aula. Depois fui convidado por ele para ser um dos avaliadores, né, do trabalho dele na qualificação do mestrado e depois na banca final do mestrado. Então, já venho acompanhando assim proximamente, né, o trabalho do Marcelo há algum tempo. E vou falar um pouquinho assim, vou começar falando um pouco do meu contato com esse trabalho e depois, mas também vou antes agradecer também, né? Não porque é uma formalidade, mas porque de fato é um momento que a gente sente com vontade de agradecer. A gente tem saído, acho que a minha experiência de sair de casa como a de vocês, ou a maioria de vocês, é rara ainda, né? Eu acho que eu não falo rápido, eu acho que eu falo um pouco devagar demais, mas eu estou com uma máscara na frente, como vocês. Não sei o quanto a minha voz vai chegar abafada até aí, mas enfim, falar um pouco do contentamento de estar de volta a um espaço público, que seja público, né, para sempre. E acho que a minha relação com a biblioteca, que acho que vai aqui também um agradecimento embutido, é parecida com a de muitos de vocês. Acho que a gente frequenta essa biblioteca em geral quando a gente é estudante, hoje ensino fundamental, no meu tempo era ensino primeiro grau, né? Vinha à biblioteca fazer pesquisa e depois fiquei muito tempo sem voltar aqui, voltei talvez uns 5 anos atrás e a gente tem uma surpresa, assim, né? Um lugar muito acolhedor, né? Com esses salões decorados, essa pintura decorativa, que é algo, às vezes, eu estava comentando com o Marcelo, às vezes pouco valorizado como gênero, mas de qualquer maneira é um lugar muito acolhedor, né, e com um impacto visual muito forte, né, e enfim, é uma biblioteca, e tem livros e tem fichários, e é algo, enfim, fascinante, imagino para mim, imagino que a maioria das pessoas tem essa experiência também. Mas agradeço, antes de tudo, o Marcelo por acreditar, enfim, que eu tenho algo que possa, enfim, contribuir de alguma maneira para a compreensão do trabalho dele. E acho que é uma confiança muito grande e acho que tem um afeto também aqui, né? Enfim, essa relação, às vezes, de professor e aluno que descamba por uma amizade, né? E, enfim, tem a ver com confiança também. Sempre tive uma admiração muito grande pelo Marcelo em sala de aula e pelo trabalho também, né? Pelo que eu pude acompanhar. E agradecer, enfim, as pessoas que se dispuseram aqui. Tem algumas amigas próximas muito queridas e, enfim, outras pessoas que eu não conheço e se dispuseram aqui, como disse o Marcelo, a uma quarta-feira de noite, ainda nesse momento de cuidado, né? Vieram conversar com a gente. Eu vou comentar rapidamente algo sobre os trabalhos, pode ser, Marcelo? Claro. E sobre a exposição em si. Então, eu tive, acho que um primeiro contato com os trabalhos do Marcelo, justamente nisso que a gente chama de banca de qualificação de mestrado, que é mais ou menos na metade da pesquisa, numa sala fechada, mais fechada que essa, né? O Marcelo e a orientadora dele convidam 2 professores para olharem e comentarem o trabalho, pensando que é uma pesquisa em âmbito acadêmico, né? E depois vi o trabalho do Marcelo em reproduções, né, na dissertação e na apresentação, enfim, final do trabalho. Então, acho que tem uma primeira diferença aqui, que é ver eles nesse lugar específico, né? O Marcelo mencionou que o livro do Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, é o disparador, né? Como é a expressão que tu usou? Era melhor que essa. O disparador ou centro evanescente? Centro evanescente, né? Pensar isso como um centro evanescente, algo que um pouco se espalha, né? E que contamina esses trabalhos de uma maneira bem pouco óbvia, assim, né? A gente não acha, né? Absolutamente não é uma ilustração para o livro, não é
os laços, talvez, para quem olha os trabalhos, são muito tênues, e acho isso tudo muito bom, pelo contrário, acho boa essa sutileza. E, ao mesmo tempo, pelo fato do livro ser esse centro evanescente, disparador, acho que combina muito, né? Ele acolhe muito bem, né? O trabalho, né? São essas salas com esses pés direitos altos, mas ao mesmo tempo elas têm algo de muito íntimo, né? E acho que a exposição está muito bem montada, assim, ela conversa muito bem, né? De uma maneira muito sutil com os trabalhos. Uma das coisas, na primeira vez que eu visitei, que mais me chamou a atenção, era o fato de que tinham pessoas usando as mesas, né? Para leitura, porque são mesas de leitura, né? Mas tinha ali também, né, essas folhas embaixo dos vidros, né, que são folhas de papel também, né, que estavam ali debaixo, assim, convidando para quem quiser olhar, mas de novo, de uma maneira sutil, como é o laço, o vínculo que elas têm com o livro do Calvino, né. Acho que o que eu imagino que seja dos trabalhos do Marcelo, que tem aqui, eu não sei os nomes de cor, por isso que eu trouxe a folhinha para ficar colando. Pode descrever que eu... O vago, que é o que está aqui embaixo, para quem entra à direita, né? Em cima dos fichários, assim, que são... É o que é mais propriamente um livro, né? Ali, no caso, um livro aberto, que depois eu achava bom, talvez, o Marcelo falar um pouquinho do procedimento de construção dele, porque acho que é bem curioso e eu gosto, assim, primeiro, porque é um livro, né? É um livro que não tem uma narrativa ali, né? Ele é quase um mostruário de cores e uma fixação de tempo e de espaço ao mesmo tempo, né? Eles têm local e data que indicam onde é que eles foram realizados. E tem algo de, ao mesmo tempo, assim, de pintura impressionista, de percepção do ambiente. E melhor que tudo, assim, nem precisava, eles são muito bonitos, né? Um trabalho bonito, de fato, da gente ficar olhando, assim, dá vontade de pegar na mão, acho que não pode, por enquanto não. Mas, enfim, acho que é algo muito que sabe também, de uma maneira, de novo, sutil, seduzir o olhar, né? Acho que, enfim, eles ficam bem ali com o capitular, que é o vídeo, justamente, que é esse que é o que está mais íntimo do livro, porque é uma leitura do livro, né? O que mais? Eu vou comentar tudo? Não vou falar muito? Não, acho que está bem. Eu só, acho que aproveitando, assim, né, a gente está falando desse livro, não sei todas as pessoas que tiveram contato, né, com o livro, e assim, só falando muito rapidamente, né, o Ser um Viajante numa Noite de Inverno. Ele entrou no meu trabalho primeiro como uma desculpa, assim, num momento que eu tinha feito uma exposição anterior, e aí estava naquela ressaca, assim, né, de trabalho, em que meio que a coisa começa a deixar de fazer sentido. E aí eu comecei a ler o livro e comecei a achar que ali tinham questões que eu estava tentando abordar mais visualmente, mas que ali no texto estavam colocadas, assim, tipo, sabe quando tu vê algo e diz, tá, tudo que eu estava tentando fazer está aqui colocado 1000 vezes melhor, assim, né? Daí eu, tá, bom, agora partindo disso vamos voltar um pouco para a tábua, né? Para a prancheta. E aí comecei devagar a trabalhar com o livro, né? Na volta dele, até que começou a tomar um pouco mais de corpo, assim, e isso começou a virar uma ideia de fato de fazer trabalhos que tivessem circulando esse livro, assim, né, que tivessem orbitando esse livro, que nem o Edu falou, de maneiras mais ou menos próximas, assim, né, ou mais ou menos tangentes, ou mais ou menos diretas, né. E o livro, ele é composto por 10 fragmentos de romances que começam e são interrompidos e que tu não tem acesso ao final desses romances que estão dentro do livro, né? E cada um desses livros, cada um desses 10 começos de romances tem uma estrutura narrativa diferente, né? Cada um deles
tem uma relação com a literatura, assim, eu gosto muito de ver eles como uma homenagem, de fato, assim, às possibilidades literárias, porque tem um romance, tem um começo de romance que vai apontar mais para um cânone da literatura policial, tem um outro que tem uma verve mais oriental e é uma relação entre um mestre zen e o seu discípulo. Tem um outro que está mais relacionado com uma literatura muito mais descritiva. E assim vão, né, os 10 inícios de romances. Né? E acho que só aproveitando também, assim, um dos motivos em que eu achava, uma das primeiras coisas assim, que me chamou a atenção na biblioteca é que ela tem ela tem isso assim, né, também na sua decoração, assim, cada salão, por mais que tenha uma ideia assim, existe uma coesão entre as coisas, né, assim, ela obedece a um gênero, né? Então aqui a gente está falando do salão morisco, a gente tem o salão egípcio, então assim, essa coisa estava já colocada ali, né? E eu comecei ali a pensar com uma possibilidade de colocar os trabalhos, assim, né? E assim como tu falou, né? Só também eu estava falando e eu já estava pensando em umas coisas, assim. Eu também vim conhecer a biblioteca quando eu era pequeno, assim, né, eu estudava aqui no centro, no Colégio das Dores, algumas quadras, e vinha com meu pai, assim, algumas vezes para locar livros, e o espaço todo era muito, muito incrível, assim, né, e eu fui só voltar a frequentar a biblioteca, de fato, quando eu me mudei para cá, para perto, né, eu sou vizinho aqui da biblioteca, e um pouco antes de começar esses trabalhos, né. E eu acho que também, assim, uma outra coisa que é importante, que tu comentou, né, essa coisa, assim, de os trabalhos estarem colocados aqui na biblioteca de uma forma em que ela ainda permitisse, ou que eles estão completamente ligados com o uso da biblioteca, assim, né. Isso foi lá atrás, assim, quando eu comecei a pensar no projeto, né, quando eu comecei a pensar em trazer esses trabalhos a público, eu vi na biblioteca talvez esse espaço, isso era uma coisa muito importante, assim, né? Eu queria que eles ficassem, como tem uma relação, assim, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente fala muito em artes, assim, né? Da ideia de site specific, ou trabalhos feitos para lugares específicos, né? Esses trabalhos, eles não são site specific na sua assim, acepção, né? Assim, eu não cheguei na biblioteca e comecei a olhar para a biblioteca como um espaço e vou pensar onde colocar ele, assim, né? Mas ao mesmo tempo a relação é tão próxima e de várias maneiras, assim, né? Quando eu vinha ler o livro do Calvino aqui na biblioteca, a própria narrativa e a própria ideia da coisa me parecia muito que poderia se passar aqui, sabe? O texto, vários momentos do texto poderiam se passar aqui, ou nessa época, ou né, assim, nessa época vaporosamente falando, né? Porque claro que a biblioteca tem uma data, né, específica, assim, de construção, mas assim, ela remete a vários espaços e tempos ao mesmo tempo, que poderiam ser cenários desses de eventos do livro. Né? O vídeo talvez, né, o único, seria não é exatamente um site específico, né, mas ele, enfim, foi gravado aqui dentro, né, e a gente percebe isso, né, quando está assistindo. Não que tu não possa levar ele para um outro lugar depois, em outro momento, né, mas aqui dentro ele tem uma liga, né. Sim. Mas acho que o bacana é isso, assim, me parece. Acho que um pouco o gosto vem de... As pessoas continuam usando o móvel com a finalidade e a função original que ele tem, né? Sim. E o trabalho está ali e pode ser visto ou não, né? Eu gosto e gostava, assim, dessa ideia já no projeto, assim, né? Já, quer dizer, quando ainda era uma ideia na minha cabeça, assim, né? De que tá ali, tá mergulhado, o trabalho, né, assim, qualquer, enfim, trabalho chama, né, pede atenção, assim, ou solicita atenção, mas muitas vezes
não vai receber, assim, qualquer espaço que ele tiver, né? Pode ser numa galeria, pode estar com o maior destaque possível, num espaço expositivo mais destinado para isso, assim. Mas aqui muda um pouco, assim, essa relação, né? E eu gosto dessa ideia, assim, gosto de que eles estejam mergulhados e de alguma forma, assim, esse convite também, né, do entre, é entrar nesse espaço, é entrar na biblioteca, ele está entre outros momentos, entre outros usos, né, assim, entre todas essas coisas que estão colocadas, assim. Eu gosto também do título porque ele sinaliza esse espaço entre uma coisa e outra, mas ele é um convite também para entrar, né, na biblioteca nesse momento em que a gente não sai mais de casa, né, casou bem, assim, né, ele é um convite assim, não, aqui é um lugar em que tu é bem-vindo, né, assim, o trabalho é bem-vindo, né. Acho que eu estou enfatizando isso porque, de fato, acho que, mesmo que não tenha sido feito especificamente para cá, tem uma adesão, assim, né? Está muito bem acolhido, assim, né? Então, acho que te convida, assim, a entrar de novo num espaço público, né? No momento em que querem, sobretudo no momento em que querem privatizar tanta coisa no país, enfim, a um custo desumano, né? Mas assim, acho que é importante a gente ocupar, enfim, novamente esses espaços também que são públicos, que são nossos, né? E convidar as pessoas a entrar aqui. Acho que, enfim, Marcelo, acho que essa outra coisa que a gente poderia comentar também, o quanto isso é um procedimento que tem a ver com o Calvino e com outros autores próximos a ele, né? Esse uso de instruções, né? Muitas vezes no modo verbal imperativo, né? Esse convite, né? Entre, venha, ocupe, mas que tem a ver com uma, não sei se a gente pode chamar uma tradição, porque é algo mais ou menos, talvez, recente, numa longa história da arte, mas da gente pensar na presença desses enunciados, assim, é algo que eu próprio me preocupei em estudar durante muito tempo, né? O que vem fazer no campo da arte esses enunciados, em geral no modo verbal imperativo, às vezes no infinitivo, né? Tipo entre ou entrar, né? Mas que te convidam a fazer alguma coisa, né? Acho que, enfim, o Calvino e o grupo que estava próximo dele no Oulipo se valeram também dessas instruções, né, que estiveram também muito presentes no campo artístico e que no trabalho do Marcelo acho que entra também de um modo, de novo, né, eu vou ficar elogiando a sutileza aqui, né, entra de um modo não exatamente explícito, assim, né, mas todos esses trabalhos envolvem algum procedimento, às vezes de instruções que o Marcelo propõe, me parece que a si mesmo, né? Tem um direcionamento ao outro, mas esse outro é ele também, né? São instruções e protocolos que me parece que, às vezes ilógicos, né? Às vezes absurdos, né? Às vezes parece que eles têm uma certa gratuidade, né? Mas são protocolos que impõem limites, né? E que te pedem assim, com esses limites, que talvez não se justifiquem muito logicamente, né? Seja o mais criativo possível, né? Faça alguma coisa, enfim, subvertendo ou não os protocolos, né? Sim. É engraçado assim, né? Como quando a gente começa a trabalhar em cima de algo, essas relações vêm e vão e somem também, assim, né, de alguma forma. Isso está um pouco colocado no livro do Calvino quando ele abre o livro, assim, né, quando o primeiro contato que tu tem, as primeiras páginas do livro é o Calvino falando contigo, né? Então, assim, e te dando ordens. E te dando ordens. Te dando ordens. Vá na sala ao lado e peça silêncio. Calem a boca. Eu estou lendo o novo livro de Ítalo Calvino. Baixem o volume da TV.
sente-se numa cadeira confortável, com uma luz agradável e comece a ler o livro de fato. Assim, né? Então ele tá, que é uma coisa bastante incomum no livro, né? Assim, na escrita, né? E que daí também é só para a conversa às vezes vai ficar meio elíptica ou espiralada, mas já aproveitando, né? Uma das coisas por que eu resolvi fazer o capitular aqui, né? O filme aqui, é porque o livro e porque o meu interesse, assim, pré-livro, né? Também já muito envolvia uma ideia de meta-linguagens, assim, né? De linguagens que falam sobre a própria linguagem, assim, né? Então, assim, um livro que fala sobre o próprio livro, um filme que fala sobre o próprio filme, um trabalho de desenho que fala sobre o próprio ato de desenhar. E eu achava interessante que a leitura do livro, que era daqui, fosse feita aqui, sendo colocada aqui, criasse essas camadas, assim, né? E o livro, né, entrando assim, o livro lá pelas tantas, era uma das coisas que sempre ficou meio vaga na minha cabeça, é se o livro, no final das contas, é uma instrução, assim, né, mais uma dessas instruções, porque vários dos trabalhos, eles estão colocados no livro de alguma forma que eu trouxe, assim, a realidade, para uma outra esfera, assim, para um outro tipo de trabalho. Eu sempre, volta e meia, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas volta e meia eu acabo caindo nessa ideia de instruções ou de limitações, assim, justamente como uma forma que é muito comum, de ultrapassar aquela inércia, assim, do parado, né? Como ultrapassar um momento de bloqueio ou de dar início a um trabalho sem que antes do trabalho iniciar, né? Assim, então eu acabo restringindo o trabalho para eu poder começar, mas o trabalho já começou antes, assim, né? Já começou na hora de fazer as restrições, assim, né? Então acho que assim, também aquela hora que eu tinha comentado, né? O trabalho que está lá embaixo, colocado, vago, né? O caderno das paisagens, ele é o segundo trabalho que surgiu nessa série, né? O primeiro é o das folhas. E claro que isso também não está colocado assim, de uma forma direta, né? O trabalho das folhas, lá o preciso, que está nas mesas da sala de leitura, não está colocado de uma forma direta, assim, quando a gente vê o trabalho, mas existe uma passagem do livro em que dois dos personagens estão refletindo sobre o ato de observar uma árvore e observar as folhas de uma árvore. E eles querem entender como é que funciona a distância, né? Assim, como é que funciona o processo visual, num sentido de quantas folhas a gente vê, o que a gente vê entre as folhas, o quão importante ou o quão mais importante para essa percepção é o espaço do que as folhas em si, assim. E ali eu comecei o trabalho, a partir dessa ideia de que o espaço entre as folhas era mais importante do que as folhas em si. E comecei a desenhar a partir de uma ideia, né, assim, mais metafórica ou abstrata de espaço, assim, né, espaços de, agora, para não usar a palavra representação, né, para não entrar numa seara complicada, mas assim, sempre vou para essa expressão, mas de formas de dar a ver a mesma folha. E aí ali estava colocada uma restrição muito, muito específica, assim, né, eu vou desenhar uma folha, quer dizer, vou desenhar as folhas de uma única árvore, que é o ligustro, que é essa árvore que tem a rodo aqui em Porto Alegre, das balinhas roxas, né? Que é uma árvore super comum, é uma árvore que está no nosso ambiente, né, assim, mais cotidiano. Eu sou alguém de Porto Alegre, vivo em Porto Alegre, passo a maior parte do meu tempo aqui, e eu queria justamente que tivesse essa ideia de banalidade, né, assim, que não fosse uma folha muito específica. Esse trabalho começou antes, inclusive, com uma folha de ginkgo biloba, porque é a folha que é citada no livro
nesse capítulo, que é um capítulo mais voltado assim, para uma literatura mais oriental. Só que eu comecei a achar que a ideia do ginkgo biloba era muito simbólica, assim, né? As pessoas me perguntavam, tá, mas por que o ginkgo biloba? Ele tem toda uma simbologia assim, ligada, né, com coisas de saúde e até emocionais, de memória, né? Que embora eu acho que se relaciona de uma forma muito, né, vaporosa com o início do trabalho, eu não queria que fosse isso, eu queria que fosse um trabalho sobre algo muito direto, muito banal, assim, né? Com que esse aspecto mais simbólico da folha fosse colocado de outra maneira. Mas o vago surgiu porque eu queria fazer um outro trabalho que tivesse essa ideia de paisagem, assim, né? No meu início lá das folhas, eu tinha uma ideia assim de que isso também é um trabalho sobre paisagem, assim, né? Por mais que seja uma folha, né? Assim, é uma folha de uma árvore imaginativa, assim, né? Imaginária, assim, um grande compêndio de formas de dar a ver uma mesma folha, assim, né? Que acabava na minha cabeça construindo uma árvore também imaginária, assim, né? Que é colocada em vários lugares, pode se apresentar de várias formas diferentes. E eu queria fazer um outro trabalho que se relacionasse com paisagem. E aí, por isso, nesse início existiu uma restrição a mais que foi sumindo com o passar dos trabalhos, que era, eu queria trabalhar em duplas sempre, né? Então, eu comecei com o preciso e aí o outro trabalho veio o vago. Né? E aí eu fui catando, assim, né? Que trabalho de paisagem eu faria? Que outro trabalho de paisagem eu poderia fazer, assim? E eu já estava de alguma maneira pensando, assim, já tinha me chamado a atenção algumas paletas, assim, né? Algumas ideias da pintura, assim, tipo, a paleta mediterrânea, quando você vai ver uma pintura, sei lá, do Rafael. E eu queria entender um pouco o que era, assim, pensar e observar as cores de Porto Alegre também, né? E os dois, assim, são muito próximos nesse sentido, assim, né? Eu queria quase ver a paleta porto-alegrense, porque eu sabia que eram aqui onde iam ser feitos a maior parte dos trabalhos. E aí eu fui restringindo, assim, né, esse campo de atuação para que o trabalho fosse cada vez mais localizado nesse campo, assim, né? Então, eu fui tirando a paisagem no sentido mais figurativo, né, dessa ideia. Eu quis começar a cair sobre uma ideia mais de catalogação dessas cores, né, assim, também numa ideia estapafúrdia, porque já é uma tradução, né, já é uma tradução onde tu está olhando e está sendo impressionado por cores luz e vai trabalhar isso numa ideia de pigmento. Tem tantas coisas envolvidas quando a gente está fazendo uma pintura qualquer que seja, mas uma pintura de paisagem, né? Então eu estava vendo ali vento, temperatura, várias coisas que estavam envolvidas ali, mas eu queria pensar em como elas poderiam aparecer em um trabalho que fosse super restrito, né? Então por isso eu fui para a ideia do quadrado e da grade. Eu pinto sempre com a mesma grade, que tem como se fosse um molde, né? Um stencil, assim, onde eu vou colocando em cima da página e vou... Tu bota um stencil no papel. Isso. E o outro na janela? Não? Não. É só no papel. É só no papel. E na janela, ou, né, no lugar onde eu estou, eu vou tentando identificar, assim, uma cor geral da coisa, né? Ou momentos mais específicos, assim, quando algo me chama muito a atenção, assim, né? Então, por exemplo, tem uma das últimas que eu fiz foi da janela de casa, há pouco tempo atrás, antes da exposição, e agora a gente está nesse momento em que Porto Alegre é coberta por aquele ipê roxo ou jacarandá. E aquilo para mim é um momento muito da cidade, assim, né? Então, eu tentei colocar isso de alguma forma em alguns lugares, assim, né? Algumas pontuações violetas dentro de uma catalogação ali de cores, né? E aí tem essa relação com o lugar, a coordenada geográfica, né? E
e data e hora, também para fazer essa localização que é muito tênue, né? Assim, eu acho que dá para quem vê, né, o trabalho. Eu consigo lembrar de boa parte daquelas pinturas de onde foram feitas e de quando foram feitas, porque eu fiquei bastante tempo, né, vendo aquilo. Mas mesmo assim, algumas já se perderam, né, com essa alteração de memória e neurológica, provavelmente, da pandemia. Algumas coisas eu vou olhar agora e já não sei mais direito, assim. Mas eu consigo intuir, né, por esses índices que vão sendo ali colocados, assim. E era uma coisa que me interessava, essa ideia de vagueza da coisa, né? De paisagens vagas, por um lado, ainda que elas estejam muito pontualmente sinalizadas, assim, né? Porque elas estão bem sinalizadas, né? No tempo e no espaço, né? Sim. É possível remontar, né? Se colocar a coordenada no Google Maps, eu sei o ponto onde foi feito, assim, né? Quem quiser. Mas não precisa, assim, né? Não é essa. Não é essa. Porque tem uma coisa de apreensão fenomenológica, assim, né? Também acho que é de usar o olho ali como mediador da relação com o mundo, assim, né? Bem da observação. Sim. E tem uma coisa que eu acho que também, que para mim é muito importante, assim, nesses trabalhos, né, assim, de alguma forma, esses índices, né, que apontam para uma experiência super impossível de remontar. Quando eu comecei a pensar onde é que eu ia colocar esse trabalho dentro da biblioteca e eu vi aquelas duas estantes, eu pensei, por um lado, né, pelo aspecto longitudinal, pelo aspecto comprido da coisa, assim, aqui é um lugar ótimo, né, assim. Mas a partir do momento que eu me dei conta de duas coisas, assim, né, uma que ali também tem uma série de índices, né, aquelas gavetas são o lugar onde guardam as fichas para os livros que estão colocados aqui na biblioteca, assim, né. E aí também um momento de colocar um índice sobre um outro índice, assim, né. E aí um trabalho que, né, assim, não é porque tu está aqui, né, que né, eu me sinto o tempo todo, assim, muitas vezes conversando contigo em termos de trabalho, assim, né, um dos trabalhos que menos tinha a ver com isso, né, assim, que eu nunca tinha pensado nessa relação. Quando eu coloquei ali, eu comecei muito a pensar na ideia da gaveta dos guardados, né? Assim, e essa relação, tipo, se aproximou muito ali, assim, né? Em como, em uma coisa que sempre me tocou muito no trabalho, é essa ideia assim, de ali estão colocadas fichas de um espaço que tu teve contato e marcados alguns momentos desses contatos estão salientados e também, né, assim, essa vaporosidade ou essa relação, essa experiência, tu consegue tocar um pouco dela, assim, né, mas muito dela está colocado de uma maneira que não dá para remontar, assim, sabe? E eu acho isso super, é uma ideia que para mim é muito forte, que eu acho muito é muito cara para mim em vários trabalhos de arte, assim, né? Um espaço para mim é muito um espaço de fazer isso também, assim, sabe, né? De manter nesse tipo de relação e de manter nesse tipo de latência, assim. Tem o bacana ali que a ficha também, ela é um código como aquele que tu anota ali, né, na aquarela, que sinaliza para algo que não está exatamente ali, que tem que buscar na estante, né. E essa ideia de catálogo, né, enfim, tá tudo muito, muito relacionado, assim, né. E não deixa de ser uma instrução também, né? Sim. Acho que a gente não comentou, mas a instrução ela tem a ver muito com a ideia de partitura também, né? Sim. Esse protocolo que tu estabelece como uma partitura para algo
a ser feito, né? Que essa instrução para que alguém faça aquilo, ou faça alguma coisa, mas e que pode ser feito ou não, e que vai resultar em alguma coisa ou não, né? Sim, o quanto do trabalho já está na própria instrução, assim, né? Também. Uma das coisas, esse livro, Desmontagem, ele na verdade começa a falar, ou talvez pensar sobre o que é autoria, assim, né? Porque ele tá, assim, ele parte de um texto em que eu vou partir o texto, né? Em que eu vou fragmentar esse texto, estilhaçar esse texto a partir de uma análise linguística, que é totalmente estatística, no final das contas, assim, né? Que é uma ideia de quase de retalhar como alguém que retalha um corpo, assim, né? Mas ele também está colocado no livro, né? Esse procedimento, essa instrução está colocada lá no livro quando uma das personagens fala que ler um livro nada mais é do que identificar as recorrências e pensar que um livro vai dizer muito sobre si mesmo se tu analisar ele e descobrir quais palavras mais se falam no livro, assim, né? E aí eu vendo isso numa das séries, né, de coisas assim, eu lendo isso, eu pensei, tá, e se isso for levado a cabo, de fato, assim, se eu fizer isso com o próprio texto, sabe? O quanto esse trabalho é meu, o quanto esse trabalho já foi colocado pelo Calvino de duas maneiras, assim, né? Um pela origem do texto e outro até pela ideia em si que estava colocada ali de alguma forma, né? E aí eu fui, né, vim trazendo a cabo isso, assim, e também como uma forma de realmente, assim, dá para ver alguma coisa a partir dessas recorrências e tu vai olhar, de fato, assim, a lista das 100 primeiras palavras do livro fala de leitor, de romance, de biblioteca, de, assim, coisas que tu nunca vai imaginar, não, mas que não são comuns de aparecer, a não ser num livro que vá falar sobre o próprio processo de leitura, sobre o ambiente da escrita e Então isso, assim, né? E aí eu quis rebater essa ideia também dentro do livro, colocando instruções que remetem ao meu próprio trabalho, que ninguém vai fazer, mas que se as pessoas fizerem, daqui a pouco, né, cria-se mais uma camada em cima disso, assim, né? A partir de onde que esse trabalho e essas instruções estão sendo colocadas, assim. E eu acho que as instruções também, do jeito que elas estão colocadas aqui, além do aspecto mais narrativo, para mim também tem uma coisa de uma forma de solicitar a atenção, né? Assim, que nem a gente já estava falando, assim. Mas de solicitar a atenção e ao mesmo tempo solicitar a capacidade imaginativa ou a capacidade de pensar em coisas que não era o que eu estava pensando quando eu fazia os trabalhos, assim, né? Quando eu fui pensar nas instruções para colocar no livro, eu queria muito que elas fossem muito descritivas, assim, né? Muito duras até, assim, com pouca poética, mas ao mesmo tempo eu sempre fui tentando deixar um pouquinho de resquício, assim, o máximo de resquício, na verdade, ao contrário de pouquinho, mas o máximo de possibilidade possível de vagueza, assim, né? De que quando eu falo de uma folha, isso possa remeter a qualquer ideia de folha, né? Uma folha de caderno, daqui a pouco, sabe? Uma folha de, né? Enfim. E aí, isso. Me perdi um pouco no que eu ia dizer. Marcelo, posso te fazer uma pergunta, então? Tu mencionaste a Hélida, eu queria saber um pouco das tuas referências, assim, além do Calvino, da Hélida, tu já mencionou, acho que em outras conversas, na tua dissertação também, né? Outras referências, como tu trabalhou também por associações com procedimentos que de diferentes maneiras apareciam
no fazer de outros artistas também, né? Próximos e distantes. Sim. Uma das coisas, assim, né, porque quando eu estava indo lá atrás, né, quando eu estava fazendo nada do que está aqui, né, uma outra série de trabalhos que eu ficava desenhando as mesmas imagens repetidamente, assim, eu selecionei um conjunto de imagens e ficava repetindo elas, assim, desenhos de várias formas, assim, né, tentando pensar em como eu poderia desenhar aquela mesma imagem de novo e de novo e de novo. Ela tinha uma relação muito direta, nesse caso, assim, entre a imagem, que era a imagem de referência, a imagem original, e coisas que eu estava pensando, né? Então, assim, vou desenhar uma imagem de um rinoceronte como William Kentridge desenharia, né? Que é uma referência, que é um artista importante no meu processo, assim, foi talvez um dos grandes motivos para eu voltar a desenhar. Ou como X, ou como Y, assim, né? E lá pelas tantas eu comecei a achar que a cara estava muito derivativa uma coisa da outra, assim, né? Ficava muito evidente isso, assim, claro, né? No exemplo que eu dei, como um William Kentridge desenharia um rinoceronte, ele é alguém que desenha um rinoceronte, era tipo como refazer um desenho dele praticamente, sem a fatura brilhante do Kentridge, assim, com as minhas capacidades de desenho. Mas eu estava, né, pensando assim, em como fazer essas relações, né? Assim, com as pessoas e artistas com quem eu me sentia em dívida, com quem eu queria estabelecer relações, assim, né, essas conversas. E aqui, né, veio assim como uma ideia de como é que primeiro o trabalho também começou assim como uma ideia de como a coisa estava ficando muito próxima, eu desenhava uma imagem a partir e já existia uma imagem, existia outras referências, mesmo quando eu não pensava isso de uma forma direta, assim, isso vai ser um trabalho à moda XXX. Essas coisas às vezes apareciam, assim, né, porque realmente eu ficava desenhando várias áreas. Aqui eu estava pensando também em como lidar com isso, assim, um pouco, né, em como lidar com essa ascendência, com essa genealogia, né. E aí a ideia do livro, né, apareceu como uma forma de já colocar uma tradução aí, assim, né, no meio dessa coisa, no meio desse processo tem uma tradução, que é a tradução da literatura para trabalhos que são mais, às vezes, mais próximos do texto. É claro, me oferecendo um pacote. já vamos botar na conversa. Mas que já implicava uma tradução, assim, ali, né? Assim, por mais que volta e meia esse texto se aparecia de uma forma mais direta, aqui ele estava colocado já com uma expectativa de vir, né, assim, de ser colocado num espaço mais das ditas artes visuais, entre muitas aspas. Mas tudo isso para dizer que isso fala, né, esses trabalhos falam de uma boa parte de uma genealogia, assim, né, de como eu me inscrevo nesse processo, como é que essas referências aparecem, como é que esses pontos de tangência aparecem, como é que eu queria colocar eles no trabalho, assim. Eu já comentei isso em outro momento para ti, né? Assim, acho que começa já lá no início, assim, quando um dos momentos em que eu pensei assim, eu poderia fazer um trabalho sobre um livro, foi também um trabalho da Elida, assim, o Fósforos, né? Foi um momento em que é um trabalho que é uma... vou falar qualquer coisa que me assume o lugar, a fala, né? Mas ele é uma caixa de fósforo, em que cada fósforo
tem um título de um livro, né? E aí tem uma coisa assim, né, muito relacionada para mim, assim, claro, né, tem uma ideia que agora assim, um convite ou uma relação muito próxima com uma coisa muito mais opressora, né, que vem aí assim de um fascismo latente na sociedade, de um recrudescimento e uma luta contra boa parte da cultura e de livros, né? Enfim, de qualquer espaço que realmente seja um espaço de dissenso, um espaço dessas relações mais latentes, né? Mas na época também para mim também foi uma faísca, assim, né? Foi muito foi um acender, colocar energia no processo, assim, né? E também muito um momento de eu pensar, isso se coloca numa relação direta com o livro, né? Assim, no caso Fahrenheit 451, mas não precisa, né? Assim, eu não preciso ter lido o livro para que isso seja tão cheio de sentidos, assim, né? Eu até anotei a fala, né, existe mais de uma maneira de queimar um livro e o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos, assim, né? Quando eu estava começando a fazer esse trabalho, por mais que eu não queira me livrar do Calvino, porque não é uma relação não é uma relação de obsessão do livro, ou o livro não é um encosto em mim que eu estou tentando me livrar, que às vezes né? Às vezes é uma coisa que a gente realmente precisa, às vezes a gente é assombrado por um trabalho e precisa se livrar, mas não era, eu sempre tive uma relação saudável com o livro do Calvino, eu acho. Eu pensava nessa ideia também, assim, né, de como queimar um livro, mas de como queimar um livro de diversas formas, assim, várias formas de queimar esse livro, assim, né? E aí por isso que também entra a fragmentação dos trabalhos, né, o corte, e essa ideia assim, de várias formas de dissecar uma mesma questão, né? De recortar e de remontar, assim, né? Isso estava muito dentro do processo todo, assim. E aí também voltando lá atrás, né? Isso era uma das coisas porque eu queria colocar eles na biblioteca, porque eu queria que eles estivessem tão misturados com o ambiente da biblioteca, porque também é um trabalho muito de pesquisa, assim, né? Um trabalho muito relacionado com essa estrutura da mesa, assim, com alguém que olha de cima e separa as coisas e começa a relacionar elas e remontar papéis, enfim. Me perdi de novo. Mas... acho que tu ia comentar algo que tem a ver com a mesa também, que é essa mesa de referências, assim, né? Dessas imagens que tu tem o livro, mas tem essas outras imagens que chegam, ou essas outras referências que vai se espalhando tudo dentro dessa mesa, né? Exato. E aí, isso exatamente. Isso, obrigado. Que é a mesa de trabalho, né? Que é uma mesa de trabalho, que é uma mesa de trabalho. E isso quando eu estava fazendo os trabalhos, ou mesmo, né, no mestrado, eu apresentei uma série de tábuas, né, em que essas relações entre trabalhos e entre eu e outras, né, assim, outros artistas e até outras esferas, assim, que não propriamente a gente colocaria como artísticas, assim, né, mas que eu acho muito incrível, tipo, sei lá, a construção de um muro de taipa, sabe? Sempre foi um negócio que para mim, desde lá atrás, o encaixe das pedras que são totalmente irregulares, né, a ponto de fazer uma estrutura autoportante, estável, encaixada, assim, era uma coisa que para mim sempre foi uma coisa que eu queria fazer e de alguma forma acho que está naquele trabalho ali das conchas, né, dos recortes, assim, ou pelo menos eram esses encaixes menos precisos estavam ali colocados. Então, assim, isso vai remontar a
vários trabalhos que me precederam e várias coisas que estão na minha cabeça, né, assim, coisas que eu queria voltar a dar um olhar, ou, né, assim, a refletir sobre, assim. Então, sei lá atrás, eu tive uma relação super próxima, que foi parecida, mas eu tive uma aproximação muito forte com os trabalhos do Sol LeWitt e outros, né, e outros artistas relacionados, assim. Então, como é que essa ideia de projeto, né, assim, ele tinha trabalhos que eram wall drawings, né, em que ele fazia o projeto e as pessoas e outras pessoas executavam, né, assim, a partir de uma série de instruções ali de traçado, de cor e tal. Então essa ideia, assim, de como uma instrução gera trabalhos mais ou menos precisos ou mais ou menos relacionados com a própria instrução, para mim era uma coisa que estava lá de trás, assim, né. E aí também trazendo para cá, assim, né, com os trabalhos da Gisela. Então, assim, né, tem para mim essa relação entre uma coisa que é muito precisa, teoricamente muito precisa, mas que, na verdade, quando tu vai executar, começa a falar muito mais sobre... Falar muito mais sobre também é uma expressão que eu não gosto muito, mas, assim, começa a deixar vazar coisas que enriquecem muito o trabalho, que fazem com que tu fique, às vezes, te desvia a atenção para um outro lado, assim, né? Então, sei lá, eu estava, né, falando um pouco especificamente do meu trabalho, mas lá nos trabalhos do Vago, né, das pinturas dos quadradinhos de cor, assim. Daqui a pouco esses quadrados começam a vazar um para o outro e a minha atenção começa a ficar muito mais no vazamento e nessas contaminações do que... E é tão no entre, né? E é tão bonito, né, quando vaza. Então, quando tu desenha o que eu acho bacana é que essas referências, elas não precisam chegar no teu trabalho se apresentando. Isso. Elas fazem parte do teu... Elas quase são no teu trabalho, né, essa mesa. Né? E isso vai chegar de diferentes maneiras, que nem sempre são escolhas conscientes, né? Sim. Mas que participaram da construção do teu olhar, né? É engraçado, né? Quando eu fui fazer essas tábuas do mestrado que eu acho que prestavam mais a falar sobre isso do que eu mesmo falando. Algumas dessas relações eram descobertas ali quase, assim, sabe, nesse processo de eu voltar em trabalhos, ou voltar, né, assim, nas minhas pastas, voltar nas minhas anotações do que eu já tinha prestado atenção em outros trabalhos de arte. E aí mas assim esse negócio está colocado aqui desde 2010, assim, sei lá, muito antes de eu começar esse trabalho eu já estava olhando para isso, assim, sabe? E outros não, em outros momentos era inclusive eu querendo me aproximar de alguns artistas e pensando nessas referências quase como uma já restrição assim, sabe, né? Então, o Capitular, que é o filme lá de baixo, né? Ele é extraído de dentro do livro do Calvino, né? Assim, todas as leituras são a partir do livro do Calvino, de trechos desse livro do Calvino. E como é que eu fui chegando no trabalho a partir desse mesmo programa que eu usei para depois remontar esse livro que vocês têm, né? Identificar dentro do livro trechos em que começassem com palavras que me importavam e acabassem com outra palavra que para mim era significativa, assim, né? Então, frases ou parágrafos mais longos, às vezes. E aí começou, assim, né? Quer dizer, eu já estava usando esse programa para fazer as análises, porque eu estava, né, antes mesmo de ler o livro, eu estava pensando assim, e esse processo que eu comentei. A palavra que termina um trecho é a primeira do outro, sempre. Isso. Então,
nananá, nananá, Tá. leitor. E daí, Né? leitor, Daí, livro, nananá, espelhos, nananana, e assim ia, né? Que às vezes quase se sobrepõe na montagem. Elas estão sempre é o momento de transição de um quadro para o outro, e aí tem uma jogadinha ali de encaixar elas, né? E esse trabalho era uma coisa que eu, antes de fazer, eu comecei a pensar assim, como é que eu vou, né, dar conta da minha relação com artistas, por exemplo, dadaístas, que eram coisas que me interessavam, né, assim, eu nunca pensei em fazer um trabalho de, sei lá, poesia dadaísta, né, antes, assim, era uma coisa que estava ali para mim e colocada como uma referência, assim, que, eu desenhava, né. E aí, nesse momento, e se eu fosse fazer, né? E se eu fosse fazer isso, como é que eu faria? Bom, eu tenho esse livro, tem esse negócio, e aí tudo se juntou nesse trabalho, assim, né? Em outras coisas que já me interessavam, como aquela ideia eu sempre achei muito incrível que o David Bowie tinha lá nos idos dos anos 70, se eu não estou enganado, tinha feito um programa para começar a escrever as músicas, né? Então ele pegou um amigo que era programador, imagino que devia ser assim, mas acho que é 70, 80, é bem pré isso ser algo popular, né? E eles desenvolveram um software que devia ser a coisa mais simples do mundo, mas imagino que na época deve ter dado o maior trabalho, que era um lugar para ele colocar manchetes de jornal que interessavam ele, separar essas palavras, transformar isso num banco de dados, e esse esse programa ia randomizando essas sentenças, né? E ele ficava fazendo esse processo de randomizar as sentenças até que ele achasse uma que ficasse interessante. E aí, a partir dessa sentença, ele começava a escrever a letra, né? Esse programa se chamava Verbacizer, ele até nomeou o programa. E esse processo também era uma coisa que eu pensava assim, como um método de escrita legal, assim, né? Como algo que eu gostaria de fazer para escrever, se eu fosse escrever letras de música, mas eu não escrevo letras de música. É um baita processo, assim, né? E aí também se relacionava com isso, ou com trabalhos do Jorge Mack, que também eu já pensava nisso na época, assim, né? Em como ele fez, né, vários trabalhos que se relacionam com essa ideia de pontos de tangência e de clichês, assim, né? Então, eu vou perder os nomes, tá? Mas, assim, tem aquele trabalho que se chama Charco de Sangue, esse eu acho que está certo. E ele ia lá e selecionava nas notícias, nas páginas policiais, várias das notícias, né, das páginas policiais que em algum momento falavam do clichê do charco de sangue, né? E aí ele transformava essas notícias numa linha e depois unia todas elas, né, colava elas todas no papel, alinhando esse charco de sangue e criava um desenho e um outro texto a partir disso, assim. Tem um outro trabalho dele que se chama Doppelganger, esse também o nome está certo, que é 2 notícias também das páginas policiais em que mais ou menos na mesma altura do texto a expressão é a mesma, e aí nesse caso não precisa ser um clichê. E aí depois ele bota essas notícias lado a lado e aí vai diagramando elas ao ponto de que em que o lugar onde acontece a mesma expressão elas se unem e depois se separam. Então, assim, quando tu vê isso, ele é quase como uma mancha, parece uma borboleta, assim, porque ele vai, né, ou uma mancha de Rorschach, né, de teste de Rorschach, ou alguma coisa assim. E aí essas coisas todas, né, me interessavam antes de eu fazer o trabalho, e eu estava pensando assim, como dar conta disso, assim, né. Então esse é um trabalho que as referências ou que a tábua vem antes do trabalho. E às vezes não, né? Às vezes eu conto totalmente o contrário disso. E claro, depois quando eu também fui voltar para essas... Aí outras coisas surgem, né? Outras referências surgem, assim, né? Mas enfim, assim, né? Aqui, então tem muita coisa relacionada com isso. Acho que tem, assim, né? Eu já falei um pouco, mas acho que trazendo
para cá, né? Assim, também falando de Porto Alegre, falando do nosso entorno, já que eu estava falando disso em vários momentos das cores, né? Assim, também artistas aqui, então já não falei ainda, mas a Catane, bom, a Elida tá o tempo todo, estou falando aqui, assim, né? A Gisela, a Vática, então assim, tem essa coisa que eu também estava tentando dar conta de não dá para falar, né, isso a gente falou na nossa conversa, mas não é uma tradição local, mas assim, né, esses pontos de contato muito próximos, assim, né, disso, e de como várias coisas que me interessam, e aí não dá para saber, né, nunca dá para saber, assim, o quanto eu me interesso porque estavam muito próximos. E o quanto eu vi isso depois, mas assim, para mim, né, essas coisas tipo, a coisa do contexto, essa relação entre precisão e imprecisão nos trabalhos que estão mais colocados visualmente, assim, né, então sempre poderia ter feito tudo aqui, né, eu venho de uma escola mais digital, né, meus trabalhos, assim, profissionalmente depois de voltar a desenhar, mas assim, né, coisas mais voltadas para diagramação e design, são todas feitas digitalmente, né? Eu poderia ter tornado esses trabalhos todos muito mais precisos, né? Aquilo poderia ser feito com recorte a laser, claro, sabe? Ou mesmo feito num computador, assim, né? E isso, para esse momento, para esses trabalhos que estavam aqui, realmente não me interessavam, assim, né? Eu queria muito mais me colocar nesse espaço entre essas, voltando também lá atrás, né, das instruções, como algo que dá margem para uma certa imprecisão, assim, né? Então acho que é isso, assim, também é uma forma de dar conta de coisas muito, às vezes, de dar conta de coisas muito diferentes, assim, né, ou eu tentar conversar com essas referências em momentos muito diferentes, né. Não sei se eu me alonguei demais na tua pergunta. Eu acho que, na verdade, eu tô falando pouco, mas eu acho que meio pelo vício, assim, do meu lugar de entrevistador de artistas, né? que é o tema da minha dissertação, orientada pela Elida há muito tempo atrás. Mas é tão bom, né? Acho que eu acho sempre muito esclarecedor, assim, e acho que tem camadas muito interessantes que estão no discurso também, assim, né, de um artista falando sobre o seu trabalho. Eu adorei a ideia aqui que o Marcelo lançou de uma relação não obsessiva, né, de deixar claro, assim, né, que a relação não obsessiva com esse livro, né? O livro não é algo do qual ele tem que se livrar, né? É uma autópsia, né, mas por gosto, assim, de um mergulho que o próprio Calvino sinalizou, né? Um entre, né, que ele propôs, né? E que acho que o Marcelo abraçou sem sofrimento, assim, né? Que acho que tem uma coisa rara aqui, bacana, é bom de ouvir isso, assim, né? De que essa relação não precisa ser, parece, talvez, para quem está olhando de fora, né? Olha, o Marcelo enlouqueceu. Não é, mas é bonito, assim, que não é uma obsessão. É mais, assim, aceitar um convite, assim, porque é isso, né? O livro tem a sua radicalidade ali, já é o convite que ele aceitou do Perrec, né? Exato. Então tem assim, o Perrec abriu uma porta de entre, e o Calvino entrou e deixou uma porta aberta, e o Marcelo entrou. E vai trazendo uma turma com ele, uma turma de referências, acho que é um pouco isso, assim. Sim, eu acho que é o Calvino que fala isso em algum momento, mas assim, né, o quanto um trabalho não finalizado é um convite para alguém entrar, assim, né? Então, assim, o quão não fechar uma porta, o quanto abrir uma possibilidade, assim, né, e não...
acabar um trabalho, o Calvino fala isso, né? Assim, é um trabalho, não é porque ele não está finalizado que ele não acabou, né? Eu não deixei ele por acabar. Ele é um finalizado, não finalizado por não ser finalizado, assim, né? E o quanto isso pode ser um convite para ser seguido, assim, né? E acho que essa ideia das instruções está também colocada aí, assim, né? Traz um pouco dessa ideia. E eu sempre, desde antes do Calvino, no outro trabalho, assim, eu sempre quis fazer, e sempre eu tive dificuldade de falar dos trabalhos como coisas em série, assim, né? Porque para mim sempre foi processos começados e não continuados, assim, né? Eu entendia todos os desenhos que eu fazia a partir das imagens, das mesmas imagens que eu estava falando, como um trabalho, assim, né? Como não é assim como se eu estivesse criando um trabalho para depois que fosse assim facilmente destacável daquele processo na minha cabeça, assim. Claro que dá para ver um desenho por cada um, assim, mas para mim era muito mais importante essa relação, essas distâncias, assim, né, entre como aproximar e como criar esse mosaico, assim, de imagens, né. E aqui também as coisas estão todas, né, eu vim falando delas como séries, assim, algumas de forma mais evidente, porque, né, os desenhos das conchas ali, as montagens a partir das conchas, são uma série, assim, no sentido, né, 1 de 1, 2 de 2, 3 de 3, e assim vai, 4, 5, 6 e 7, que aqui não aparecem, né. O desenho das folhas né, assim, mais flagrantemente isso, o caderno também, a princípio, é um não continuado, mas mesmo livro, assim, sabe, eu fiz uma primeira edição, claro que não veio, né, assim, não veio a público, mas eu fiz uma primeira edição na época do mestrado, como um trabalho, assim, né, defini um corpo, assim, finalizei aquele corpo de trabalho ali, e agora ele vem como um segundo. A minha ideia é que em um momento que isso volte, tem um terceiro, tem um quarto, assim, que sejam várias edições do mesmo procedimento também sobre o mesmo corpo de texto, que é o livro do Calvino, assim, né? Como uma ideia de não finalizado, de repetir, de expansão, assim, né? Enfim, de voltar essas referências, de voltar essas relações, assim, por coisas que às vezes eu deixei de fazer, ou de falar, ou que na época ainda não me preocupava, sabe, assim, como uma forma daí talvez, né, porque às vezes as pessoas dizem que eu não largo os trabalhos, que eu eu sou muito possessivo com os trabalhos. Eu também não acho que nesse caso eu seja assim, mas eu tenho uma tendência a dizer que eu vou continuar trabalhando sempre. Não que isso possa acontecer, não que isso sempre aconteça e que em algum momento as coisas ficam para trás, assim, né? Mas eu sempre tenho a vontade ou o intuito, assim, de alguns desses ganchinhos estão ali para eu voltar e pegar de novo, assim, para continuar trabalhando. Eu estou pensando na Hélida também, não é porque ela está presente, né? Mas a Hélida tem um trabalho que chama Falas Inacabadas, né? E que, enfim, que é um trabalho também, acho que nunca terminado, né, Hélida? A ideia é essa mesmo. Pois é. Só que foi a Hélida que me apresentou de São Viajante numa noite de inverno. Foi? Legal. Eu estava aqui pensando, eu posso falar um pouquinho? Por favor. Primeiro que estou achando tudo muito generoso, né? A biblioteca unida do Estado, né? Com esse espaço generoso que permite habitar o livro, né? E vocês dois, tu, Marcelo, com essa tua exposição, com o título da tua exposição, existe essa generosidade do convite, né? Né? E vocês dois aqui, bom, agora a gente já está estabelecendo conversa com todos, mas eu fico comovida e também surpresa, por exemplo, eu
não tinha essa referência do fósforos, né? O tanto que o fósforos, a caixinha de fósforos, esse trabalho que se chama fósforos, pode ter se tornado para ti uma faísca, né? Porque acho que eu e a Luísa aqui tivemos a mesma reação corporal com a palavra faísca. E aí, entre muitas coisas, então, obrigada a vocês dois, né? Mas algo veemente, assim, quase interrompi vocês no momento e percebi, né? Estou entrando, mas vou esperar. Que é o seguinte, essa frase, bom, Fahrenheit 451, todo o contexto que a gente está vivendo agora no Brasil é muito próximo. Esse trabalho ele acabou de voltar, né, no Museu da Língua Portuguesa. Ele fala de incêndios, né? Fala de incêndios de bibliotecas, fala de incêndios de museus, fala de todos esses incêndios atuais, né? Metafórica ou não, mas acho que já nem existe metáfora, né? Muito real, é dolorosamente real. Mas entre uma frase do livro, né, que te marcou, que eu não saberia eu reproduzir palavra por palavra, mas é isso, né? Todos nós carregamos um fósforo no bolso e existem inúmeras maneiras de riscar o fósforo, né? Ou existem inúmeras maneiras de arriscar o fósforo. Aí eu lembrei de outra frase e pensei, mas como que eu não pensei nisso antes? A origem, toda a origem desse trabalho, já que estamos falando de começo, tá? É uma frase dita por uma das personagens principais, né? Porque é a proprietária da biblioteca original do filme, né? E quando a biblioteca já está embebida em querosene, quando os bombeiros, entre aspas, vão colocar o fogo, quando tudo já tá armado para queima, e eles então utilizam a instrução, o imperativo saia. Agora você saia, para que a gente vai colocar fogo. Então, e ela responde, não, eu quero morrer como eu sempre vivi, entre os livros. Eu não tinha dado conta dessa palavra, né? Eu me dei conta dessa palavra associando o que estava colocando entre as folhas, o espaço entre as folhas na observação da árvore chega a assumir mais importância do que as folhas em si. E ficou esse entre as folhas para mim, assim, ecoando, mas quando ela encontra essa imagem, essa palavra vem, né? A gente poderia repertoriar hoje qual a recorrência da palavra entre numa conversa, com duração de 1h30, vamos dizer, né? Estou sem relógio. Mas é isso. Aí então vem, é o que eu tenho a oferecer para te pensar sobre isso, né? Quero viver como eu sempre, eu quero morrer como eu sempre vivi, entre os livros, então esse espaço entre que tu escolhe, que tu oferece. Né? A dissertação do mestrado do Eduardo, o título é Entre. Que é isso? Então, entre vocês há algo anterior a vocês. E a gente mesmos. nem sabia. Esse Era isso mesmo. Esse entre vocês também está assumindo uma importância, vou dizer uma regular, mas tanto quanto a conversa aqui estabelecida, né? E era isso, né? Era isso, entre ver e anunciar. E anunciar. Muito Está lá, muito está na biblioteca. interessante. Bom, o teu trabalho, né? Como? O teu trabalho o entre. Do livro? Com o rédito convertido? Do apagamento das letras, né? Do entre. Sim. Estava pensando nisso esses dias, assim, né? O quanto. E agora. Nossos procedimentos são muito próximos. E isso é muito estimulante. Para mim é muito estimulante.
eu tenho, né, logicamente, te convidar para a gente conversar em bibliotecas. Sim. Mas o procedimento de entre é esse, né? O título foi dado não por mim, né? Foi pelo poeta que escreveu o poema e o Regis Monvitinho. Mas só o fato de escolher as letras, né? Para que eu pudesse recobri-las com branco, né? Que é um branco de papel, mas não é o mesmo branco, então tem... Sim. Então é uma forma de queimar, é uma forma de apagar um texto, ou de criar, ou de recortar, né, ele, assim, dentro, de criar esses espaços entre essas coisas, né? Eu acho que é... Mas o que eu acho fantástico, assim, eu acho fantástico o teu trabalho, não preciso dizer, eu acho que aqui a gente já está acompanhando de perto. Ele tem, hoje ele assume algo que eu não tinha percebido antes, na apresentação de mestrado, essa aderência ao espaço, né? Eu percebo assim, algo entre as gavetas, entre o móvel das gavetas e a situação fólio do livro. Eu percebo que isso já sempre teve aqui, né? Assim, entre ver e não ver. Esse adensamento também, né? Da ideia de livro, o que é um livro, estava conversando com o Eduardo antes, né? Porque o Eduardo apontou o trabalho vago, este eu acho que é o único livro mesmo, né? E eu fiquei pensando, estou até agora pensando, mas o que é um livro? Né? Como outras formas podem assumir o papel do livro, o que é uma leitura. Tu falaste também em autoria, é interessante, né? Quem é o autor? Eu pensei de falar depois da Eva, né? Quando estava falando, um comentário assim, não sei se quando vocês falam, eles falam sobre esse procedimento da mesa e todas as relações da mesa. E eu reparei também nos títulos dos trabalhos que ele tem muito método claro de pesquisa, assim, né? É um mergulho nessa pesquisa, uma pesquisa séria, uma pesquisa poética, assim, porque tem essa coisa dos antagonismos, assim, né? Monte de montagem, preciso, vago, né? E isso são coisas que a gente faz quando a gente, são métodos que a gente assume na hora de pesquisar, assim, de como entrar, eu acho, né? Eu achei isso muito, eu também, assim, adorei, achei muito bonito, muito bom de ouvir, bem isso, com uma generosidade, assim, é sempre um prazer poder compreender a partir do próprio artista, né? Não tem caminho melhor que isso. Muito prazerosa essa noite. Muita defesa, né, acompanhei o trabalho com mestrado, com os colegas, assim, como tu usou antes do termo, assim, eu percebi que o teu trabalho vazou para vários espaços, assim, então, a defesa vazou, a palavra que tu usou, eu acho muito bonito, e tu disseste antes também, tipo, eu tentei minimizar uma poética, mas uma poética, assim, muito bela, sabe, assim, acho que ela é bem presente, física, assim. Mas eu tenho duas perguntas, assim, para te fazer. Uma bem metodológica, que eu já tinha estava pensando, daí tu falou, tu exemplificou com o programa do Rolo, né? Porque como é que tu fez para montar essas palavras? Porque a pessoa leiga na questão digital, existe um programa que você utilizou, tu vai fazendo mesmo um por um. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que deve existir, mas você, enfim, não sei. E outra, assim, tu fala de uma forma, em esquema poética, em meio a tanta racionalidade, a tanta lógica, a tanta, você usou a palavra estatística, né? Tipo, tem muito uma racionalidade muito grande. E para mim, que estuda as emoções, né? Assim, e tu também falaste assim, eu deixei de lado a folha do
daí eu sempre você deixa de lado, né? Como tu sabe, eu estou pesquisando as emoções, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, né? Que tu tem, né? Que se insere nisso, ou seja, tua, ou seja, na tentativa de despertar do observador, assim, porque no meio de toda essa lógica, essa realidade. Vou começar da mais fácil, que é a do programa. Tem um campo da linguística que analisa isso, que vai se debruçar sobre os aspectos mais físicos de um corpo de texto, assim, né? Que é a análise de corpos, mais propriamente dito. E aí tem vários, hoje em dia isso é mais fácil, né? Assim, é um negócio que existe há mais tempo, mas hoje tem alguns programas que fazem isso. Então mas eles são muito simples, né, no final das contas, porque eles são como se fossem uma pesquisa do Word, como se fosse uma pesquisa do Word, em que tu coloca ali coisas que tu quer saber. Então, por exemplo, assim, tu vai lá e vai elencar as palavras que mais aparecem, né? Daí esse é um pouco mais difícil. Mas algumas dessas pesquisas daria para fazer no Word, assim, por exemplo, quantos pontos tem num livro, né? Assim, quantos pontos finais tem num livro, quantas vírgulas tem num livro, quantos espaços. Mas Jônia, só para te esclarecer, a Hélida faria manualmente. Eu também. E com prazer. Exato. E com prazer. Exato. Mas eu fico com inveja da história do digital. Hoje eu... E aí, então era a partir disso, assim, né? A partir desses programas, tem alguns que são muito complexos, eu sou um leigo também, na real, na coisa, assim, então peguei o mais simples e o free, não precisava pagar. E aí comecei a usar e fazer essas buscas, mas ali tu já consegue ter vários desses índices, assim, né? Desses indícios de uma forma bem impressionante. Tu vai evoluindo, assim, né, no negócio e a pesquisa vai ficando muito absurda, assim, né? Eu conseguiria, por exemplo, assim, eu consigo nesse programa pesquisar quais recorrências quais pares de palavra mais aparecem. Então, por exemplo, assim, de que, ou de que, o mesmo que, né? Assim, 3 palavras, 4 palavras. Eu consigo, daqui a pouco, selecionar qual é a palavra que eu quero saber quanto ocorre. Daí, por exemplo, eu transformei isso numa lista, né? Assim, quase numa lista de vários. Então, leitor, não sei o que, leitor, leitor, e aí quis transformar isso numa lista para ver ali também surgir algumas narrativas, assim, né? Então, também aí voltando na ideia das referências, assim, né? Um artista que para mim é super importante é o Christian Mark Clay, e ele vai, né, fazer esse tipo de coisa, assim. E também criar essas narrativas vaporosas, assim, né? Aquele trabalho do The Clock, que ele vai juntando vários trechos de filmes de Hollywood que aparecem em horários, né? E são filmes totalmente disparatados, em cortes muito curtos, e o tempo inteiro a gente fica tentando criar uma narrativa em cima disso. Porque a gente é muito orientado, e daí, né, sem também entrar num aspecto que é muito técnico, provavelmente, e eu não tenho capacidade de falar, mas emocionalmente a gente é muito orientado a tentar fazer sentido, né? Criar sentido a partir de uma massa de dados que às vezes é totalmente disforme, assim. E aí, já conectando com a outra pergunta, que é isso, assim, como pegar coisas que são dados duros às vezes, expor eles de uma forma, né, ou montar eles de uma forma em que a gente seja impelido a criar narrativas a partir disso, porque a gente está o tempo inteiro buscando por fazer sentido, assim, né? E eu acho que isso tem a ver com... Eu sou de Virgem, falando de uma anedota, mas eu sou um virginiano, apesar de não ser muito... de nem saber de novo do que eu estou falando, mas eu sou virginiano e tenho alguma coisa, tipo ascendente ou não sei o que, em Libra. Então, também que eu sei que fica pesando entre as coisas, né? Então, as pessoas dizem, um amigo meu, nosso, na verdade, né, que é o Ricardo Romanoff, viu a exposição e ele disse, nossa, essa exposição mais de um virginiano que eu poderia imaginar. Ou essa exposição muito de um virginiano.
Porque tem essa coisa da catalogação, da organização, das coisas, das grades e da coisa muito, muito ortogonal, assim, né? Dos fichários, né? Dos fichários, das anotações, assim, né? Eu tenho muitos e muitos cadernos de anotação. Existe eu até devia ter trazido, mas tem um caderno que é um caderno de rascunho, que é o caderno que sai desses cadernos, em que eu vou meio que destilando coisas, que já é um segundo grau de anotação, assim, né? Já é uma filtragem, e que eu fiz para esses, que daí só envolve os trabalhos que estão aqui, assim, né? Então foram coisas que estavam começando a virar trabalho, eles viraram um outro caderno, assim, um outro índice, né? Mas isso está colocado desde de coisas que me interessam muito, tipo Sol Lewitt ou outros artistas informalistas, assim, né? Tipo Robert Morris, que vai cortar alguns elementos, né? Você vai pegar o mesmo elemento, vai pegar feltros e vai cortar eles e ver como é que isso se coloca, assim, né? Ou a Gisela Vatti. Johnny, eu queria tentar responder essa aí, mas porque achei muito boa a pergunta. E eu estava procurando aqui no meu celular, mas eu não achei, não quis parecer indelicado ficar procurando mais, parecia que eu estava aqui fazendo outra coisa, não era isso. Mas eu estava tentando achar aqui um texto do Fernando Pessoa, que eu citei uma vez justamente para escrever sobre o trabalho da Gisela Vatti, mas que eu acho que tem tudo a ver com isso. É quase um conselho que o Fernando Pessoa dá para um poeta. Não é exatamente isso, mas na minha lembrança é isso. E aí o conselho é o seguinte: estude matemática. Ele disse assim, todo poeta deveria, em algum momento, ir para a matemática. Vai para a matemática e depois volta para a poesia. E ele diz isso, tu vai voltar muito melhor, assim, a matemática. E o que ele está chamando de matemática aqui não é exatamente fazer contas, mas assim, esse pensamento que a gente tenta achar que não tem emoção, né? Assim, é o Fernando Pessoa dizendo isso, né? Que sim, vai, estuda matemática e volta, assim, então Não disse que não tem emoção, eu queria que você... Sim. Não, claro. Mas não é, uma matemática pode ser comovente, né? Enfim, se a gente estuda, eu tenho um filho que estuda física e o que ele mais gosta, ele estuda astrofísica, mas o que ele mais gosta de fato é a matemática. E às vezes ele já me ensinou coisas incríveis, assim, que tem até os números amigos. Tem os números primos, né, que a gente mais ou menos estuda no colégio, mas os amigos a gente não estuda, né? Mas tem os números amigos, que agora eu não vou saber explicar. Tem que entender os primos para entender os amigos. Mas enfim, a matemática sabe ser comovente, né? Sim, tu vê um matemático falar e ele diz, nossa, essa equação é linda. Assim, a elegância e a beleza dessa equação que solucionou um problema que era tão tosco e complicado antes de existir essa equação, assim, sabe? E eu acho que tem a ver com isso, assim, acho que também está colocado isso no livro ou em outros escritores que se relacionam com quem o Calvino se relaciona, assim, né? Então, se a gente vai falar da escola do Olipô, lá, assim, a ideia da matemática e dessa análise combinatória é totalmente assim, está no cerne da coisa toda, assim. E eu acho muito bonito essa ideia e o quanto isso dá margem para a gente ver coisas que a gente não imaginaria se não fossem esses processos, sabe? Eu acho que é daí que pelo menos assim, muito do que recai, assim, ou do que eu acho bonito, ou por que eu faço isso tantas vezes isso, assim, sabe? De o quanto ali surgem coisas dessas combinações ou dessas coisas mais racionais que eu não conseguiria intuir ou que eu não conseguiria imaginar ou que, né, assim, que eu não poderia fazer sozinho, se é que se pode fazer qualquer coisa, como se a gente fizesse qualquer coisa sozinho, assim, né? Mas assim, sem uns procedimentos mais racionais, digamos assim, né? Eu acho que tem isso, assim, acho que tem muito uma questão
dessas relações, assim, né? Tem uma coisa também que eu acho que daí entra, que é um histórico, porque eu vim muito do digital, né, também, assim, então tem essa coisa já fortemente, inerentemente matemática, que é essa ideia de coisas digitais, de coisas mais técnicas, assim, voltadas ao digital, né? E o quanto isso também formou um jeito de pensar, assim, de um jeito de ver as coisas, né, de analisar e tal, assim, acho que tem isso, assim, né, tem lá também no início do Vago eu ficava pensando nos quadrados como pixel, assim, sabe, como um pixel de paisagem, assim, né, e o que tem nesse espaço entre 2 pixels, que não é nada, assim, e enfim, essas coisas sempre me preocuparam desde antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu acho, assim, sabe, de qualquer desses trabalhos, com certeza, e mesmo antes de pensar arte, sabe, ou de refletir sobre arte, eu, né, de alguma forma lá atrás eu fazia HTML, sabe, quando eu falava em fazer HTML, aquele ali é um que faz HTML, quando a gente não sabia montar páginas ainda e tal. E era isso, né? Era fatiar uma arte de um jeito que a gente conseguisse publicar na internet, né? A partir de um código de programação, que não é programação, mas digamos de programação, de uma linguagem digital, sabe? E aí eu acho que esses trabalhos também são uma forma de dar o espelho nisso, assim, sabe? De partir de coisas que estão menos digitais para pensar em processos que poderiam ser quase digitalizados, assim, não sei. Estou pensando alto agora, mas assim, um dos capítulos da dissertação era sobre precisão e imprecisão, né? Sobre essa relação entre coisas que, quando a gente coloca a mão humana, vão ficando cada vez mais imprecisas, e que isso que é o que eu acho mais incrível, assim, né? Que é onde eu vejo vazar a emoção para dentro do sistema, assim, sabe? No texto eu falava de dançar com sistemas, que é uma coisa que eu acho uma ideia legal, assim, também, né? O quanto, na verdade, tudo é tudo, né? Mas o quanto a gente volta, assim, na grande parte das coisas a gente está sistematizando também coisas, assim, uma dança, né? Assim, tem uma série de passos sistematizados ali dentro, um tango. Tem certas coisas, tem uma série de comportamentos que são esperados e recortados para definir um campo de atuação, assim. Então tu pode mover assim, tu se move no compasso desse jeito, o passo é desse jeito, o passo é daquele jeito, assim, né? E o quanto, na real, o que faz diferença é como tu dança com esse sistema, assim, né? Como tu coloca esse sistema em movimento. E aí acho que também volta lá de novo nas instruções, assim, né? Sim, que a coreografia é uma partitura também. A base é a partitura. E uma coisa que a gente falou, e que tu falou, que eu sempre fiquei pensando muito, assim, né? Que em algum momento as instruções, assim, uma coisa que tu falou lá na banca, né? Porque lá na banca eu coloquei, quando eu mostrei os trabalhos, eu coloquei as instruções junto dos trabalhos. E daí tu falou assim, não precisa, sabe? Isso está colocado. E aí aquilo foi assim, realmente não precisa, e essas instruções estão ali, assim, elas tomam outra existência, assim, né? Isso. O Calvino não botaria. Eu acho. Ele botou no livro. Não, no livro ficou bem. Não sei se a gente pode continuar. Nossa! Que oração. 8h30. Nossa! Que hora, né? Acho que
Tá bom. Bom, Então gente. tá. Eu acho que é. Tão bom tá aqui, né? Que bonita essa sala. Antes que nós Daí quando tu cansa, tu olha pro teto e o teto é mais bonito ainda. E é distante, Isso, é. É o meu primeiro evento, assim, primeira participação em algo Eu também. em comum, fora as manifestações. É, fora as manifestações, exatamente. Tamo junto. A gente grita só. Uma coisa que eu falei para várias pessoas é que quando tu vai fazer uma exposição, quando tu vai fazer um evento qualquer, assim, né, que tu faz alguma coisa, sempre fica aquela coisa assim, puta, daí eu vou levar as pessoas lá, daqui a pouco chegam e acham tudo chato, não gostam e tal, assim, né, daí, puta, eu levei as pessoas até lá, fiz as pessoas irem, não sei o quê. Aqui eu já sabia que, pelo menos, assim, bom, foram até a biblioteca, eu já partia do começo, assim, de beleza, já foram até lá, já viram a biblioteca, não vão lembrar como, aquele dia a gente saiu de casa, tava até chovendo, pra chegar lá e daquele dia, foi na biblioteca, foi ótimo. E é muito impressionante, assim, né, a gente começou a falar antes de hoje, e eu estava dizendo assim, a entrada na biblioteca é muito... São mundos muito diferentes em contato. Em contato. Eu acho a experiência de dia é inclusive mais assustadora, não, mas mais arrebatadora, assim, né? Porque é um corte, assim, né? Tu entra e a coisa muda, assim, né? E é muito legal. Para usar uma imagem do trabalho do Hélio Fervenz, é um parênteses, assim, né? Um parênteses assim, no centro da cidade, aí tu tem um jardim ali, é um parênteses dentro da biblioteca, né? Que tu fica assim, como assim esse jardim aqui no centro da cidade, né? E quando eu vinha antes, né, assim, antes da pré-pandemia, quando eu estava fazendo quando eu nem estava fazendo os trabalhos, mas eu ficava vendo as pessoas, tem uma frequência muito grande, Muito assim, né? grande. Tem gente que vem para ler o jornal, porque eles tinham, né, agora durante a pandemia eles recolheram, mas tinham os jornais diários ali. Então tem gente que vem só para isso, assim, tem os habituês da biblioteca. E eu acho que agora com a Gibiteca deve ter um público novo também, né? Achei uma ideia super inteligente. Super. Tem os livros em braille, então assim, né, tem toda uma coisa... É bonito assim que é um espaço usado continuamente, né? Dá um ânimo assim, tu vê isso, né? As pessoas lendo ali naquelas mesas, né? É bonito mesmo. Assim. Não tem uma outra biblioteca. Tem bibliotecas municipais, assim, né? Em escolas. A biblioteca que tinha lá no Centro Municipal de Cultura fechou, né? Não tem, infelizmente, fecharam aquela biblioteca. Aquela era uma biblioteca de preferência. É que eu era sócio, eu tinha carteirinha daquela biblioteca, porque eu morava no Menino Deus quando era criança e adolescente. Mas que eu saiba, infelizmente fecharam a biblioteca e desmembraram ela ainda por cima. Mandaram para bibliotecas de escolas municipais, assim, que tinha lá. Bem triste. As pessoas usam, né? Sim. Bom, mas é bom estar de noite aqui também. E é legal, tem vários movimentos assim rolando aqui, né? Eles estão revitalizando, estão refazendo as pinturas, né? Estão refazendo, não, estão recuperando